Muito bom dia a todas as senadoras, senadores. Cumprimentar o presidente Raimundo Lira, agradecer a oportunidade. Dizer que falar só sobre as medidas, sem contextualizar essa matéria que consta da MP 664, sem contextualizar no nosso sistema de proteção previdenciário brasileiro, é bastante, eu diria que é bastante pouco, com perdão da contradição dos dois adjetivos, mas eu preciso fazer uma contextualização para que a gente possa entender o objetivo das medidas. Então, o nosso sistema de proteção social, eu posso assegurar às senhoras e os senhores que é um dos melhores do mundo. Isso não é megalomania. Nós, no Brasil, nós vimos aperfeiçoando o nosso modelo. Ele tem origem, como quase todos os outros modelos, ele tem origem num conceito inicialmente bismarckiano, de Otto von Bismarck, alemão, do início do século passado, mas ele foi se aperfeiçoando e ele possui características que são específicas do Brasil. Outros países não conseguiram fazer o que o Brasil faz no sistema de proteção social. Nós combinamos aqui políticas assistenciais com políticas previdenciárias com forte subsídio, com políticas contributivas com equilíbrio atuarial, públicos, e com a previdência complementar privada e optativa. Isso não é comum, porque os países optam ou pelo modelo que é o de capitalização pura, normalmente privado, ou pelo modelo de repartição. Nós combinamos as duas coisas. O nosso modelo de repartição, ele inclui a previdência urbana e a previdência rural, ambos com característica previdenciária e contributivos. Há uma compreensão equivocada de que a previdência rural no Brasil ela é não contributiva. E isto não é uma realidade. Ela é contributiva, porém não com a mesma fonte da urbana. A urbana tem folha de salários. A rural tem contribuição sobre a produção rural. Portanto, elas não têm as mesmas características. A rural, especialmente aquela proteção destinada ao segurado especial, que trabalha a terra em regime de economia familiar, aliás, um conceito inserido na Constituição de 88, esta política de proteção, ela nunca teve o objetivo de ser superavitária. Na contribuição que vem dessa produção rural. Observe que ela é 2,6% da produção e o trabalhador rural segurado especial não necessariamente contribui diretamente. A sua contribuição vem por substituição tributária. Por isso, não dá para fazer a comparação com o urbano, que tem folha de salários e que tem sido, nos últimos anos, superavitária. No ano de 2014, para vocês terem uma ideia, para as senhoras e senhores terem ideia, nós tivemos um superávit da ordem de 33 bilhões de reais. Na urbana. A rural, uma necessidade de financiamento da ordem de 80 bilhões de reais. E é por isso que, ao se unir essas contas, nós tivemos um resultado no ano passado, negativo, de 56 bilhões de reais. Isso não quer dizer que o sistema é falido, como muitos pregam. O sistema não é falido, ele tem sustentabilidade, ele tem cálculo atuarial. O que nós defendemos, e isso não é de agora, primeiro, uma aproximação conceitual e de regras do sistema de proteção do servidor público, dos regimes próprios e do regime geral, que é dos demais trabalhadores. Por isso, em 2003, logo no início do primeiro mandato do presidente Lula, nós encaminhamos e as duas casas aprovaram a PEC 41, que modifica as regras para o servidor público e criou condições naquele momento para aprovação de uma regulamentação que nós chamamos de previdência complementar do servidor público, que os senhores e as senhoras aprovaram também no ano de 2011.
valendo a partir de 2012, que foi o FUNPRESP. Com esta mudança, primeiro com a PEC 41 e com a regulamentação, nós conseguimos juntar, para o futuro, claro, as regras do regime próprio e do regime geral. Tudo isso para dizer que o sistema previdenciário brasileiro vem sendo aperfeiçoado. O Congresso Nacional tem alterado essas regras, tornando ele mais efetivo e mais sustentável. O que nós mandamos na 664 é um conjunto de alterações que já vinha sendo debatido com a sociedade. Não é novidade. Nós debatemos isso em 2003, a PEC 41 não teve esse objetivo, mas foi feito o debate. Eu me lembro que nós investimos muita energia no ano de 2003, debatendo com vários segmentos da sociedade a realidade da Previdência Social brasileira. Depois, em 2007, nós encaminhamos a matéria para o Congresso Nacional, fizemos um amplo debate também em 2008 com as centrais sindicais e nós quase fechamos um acordo sobre essa matéria. Houve uma divergência entre as centrais e nós acabamos não encaminhando para votação. Se não me falha a memória, o hoje ministro das Relações Institucionais, na época, deputado Pepe Vargas, foi o relator da matéria e nós chegamos próximos a um acordo. Não conseguimos fechar o acordo. Em 2012, retomamos o diálogo com a sociedade, também chegamos próximos a um acordo e não foi encaminhado. E a matéria agora volta pela oportunidade da conjuntura, pela dificuldade da conjuntura, a matéria volta para o Congresso Nacional. Eu vou rapidamente falar sobre cada um dos pontos da medida e depois a gente, no debate, entra em mais detalhes sobre cada uma delas. O primeiro ponto que nós propusemos alteração já foi aprovado aqui no Senado. Nós, em 2007, mandamos um projeto de lei, o Senado aprovou e a Câmara ainda não apreciou esta matéria, que é o estabelecimento de um teto no caso do recebimento do auxílio-doença. O que acontece hoje? O auxílio-doença é um benefício temporário, porém com regra de cálculo de benefício permanente. Então, ele tem o mesmo cálculo de uma aposentadoria. Se tira 20% das piores contribuições, aproveita-se os 80% as 80% maiores contribuições, com correção, aplica-se a regra, a tabela, e se tem o salário de benefício do auxílio-doença. Acontece que, em mais da metade dos casos, o trabalhador recebe mais afastado do que trabalhando. Então, eu ganho R$1.000, eu entro em auxílio-doença, eu passo a ganhar R$1.200, R$1.300. Isto não é razoável. Isso é uma distorção. E como que nós chegamos à conclusão que isso é uma distorção? Para nós apresentarmos o conjunto de mudanças, nós levamos em consideração alguns elementos que estão presentes na sociedade. O primeiro deles e o mais relevante deles. O país vive um momento de transição demográfica. A nossa população está envelhecendo, e isso é bom. As pessoas estão vivendo mais, isso é bom. A outra alternativa é ruim. Então, com todas as descobertas na área de saúde, nas novas tecnologias, isso faz com que as pessoas consigam viver mais. A expectativa de sobrevida nossa nos últimos 10 anos, ela aumentou 4,6 anos. Hoje, um cidadão aos 50 anos tem uma expectativa de sobrevida, na média, de 84,6 anos. Então, as pessoas estão vivendo mais. Isso nos impõe um desafio, que é a sustentabilidade do nosso sistema de proteção social. E nós não precisamos reinventar a roda. Nós fomos olhar lá fora, os países que já passaram por esse processo de transição demográfica, quais as medidas que tomaram. O que eles fizeram para garantir a sustentabilidade dos seus modelos. É claro que nós não importamos as regras, porque são sociedades diferentes, com culturas diferentes, com economias diferentes e com uma organização do mercado de trabalho muito diferente da nossa. Então, importar regras simplesmente nós não fizemos. Porém, nós olhamos quais os caminhos que foram adotados, porque é possível que se aproveite as boas práticas adotadas para enfrentamento deste desafio que o Brasil vive agora. Então, no caso do auxílio-doença,
Há uma regra, na maioria dos países, que é muito diferente da nossa. Os países sequer dão um retorno de renda igual ao que o trabalhador tinha em atividade. Eu ganhava 1.000. Se eu entro em auxílio-doença, na maioria dos países ele não ganha mais 1.000. Ele ganha 900, no segundo mês 800, no terceiro mês 700. Isso tem o objetivo, lá fora, de fazer com que o trabalhador volte ao trabalho mais rápido. Nós não temos essa compreensão porque, se ele tem uma incapacidade para o trabalho, nós não devemos supor que essa incapacidade é da sua vontade. Ele teve uma incapacidade por algum motivo. O que nós temos que fazer é cuidar desta incapacidade, primeiro, da questão da doença e depois da capacitação ou da requalificação para o trabalho. Este é o nosso objetivo. Agora, é uma distorção o trabalhador ganhar mais afastado do que em atividade. Por isso, nós propusemos a limitação de um teto para recebimento do auxílio-doença. As senhoras e os senhores aprovaram aqui, em 2007, o último salário. Na Câmara houve um questionamento, nós reconsideramos que poderia ter uma perda caso o trabalhador perdesse o emprego e arrumasse um emprego com salário menor e entrasse em auxílio-doença, em tese ele teria uma perda. Então, nós concordamos que se fizesse a média dos 12 últimos salários de contribuição. Por isso, mandamos o auxílio-doença com esta alteração. Uma outra alteração no auxílio-doença é que as perícias médicas são feitas exclusivamente por médicos do quadro do INSS. As senhoras e os senhores sabem que, acima de 15 dias, na regra anterior, no 16º dia, o trabalhador tinha que entrar com o pedido de uma perícia médica para atestar sua incapacidade para o trabalho, para ele receber o auxílio-doença. Nós temos uma carência bastante grande, né, de médicos no país. Isso é desnecessário explicar. Está aí o Mais Médicos, que ajuda a explicar essa carência, mas nós não conseguimos a garantia de médicos em todas as regiões do país. Especialmente as mais distantes da capital, há uma resistência dos profissionais de fixar residência e de ter a sua lotação naquela região, naquela cidade, para realizar as perícias médicas. Isso faz com que muitos trabalhadores esperem dias e dias, meses, para a realização da perícia médica. Isso é um prejuízo para o trabalhador, isso é um prejuízo para a empresa, para o nosso sistema produtivo, e isso é um prejuízo para a Previdência Social, porque nós ficamos pagando benefícios desnecessariamente. Se o trabalhador, vou dar exemplos, eu vou correr o risco de dar exemplos, porque outro dia um jornalista botou um exemplo na internet, totalmente diferente do que eu estava falando, distorcido, então, mas eu vou correr o risco porque é bem mais fácil da gente compreender se darmos exemplos. Eu quebrei a perna e eu tenho lá, na média, 45 dias de possibilidade de recuperar essa minha fratura. Se eu levar mais do que 45 dias para realizar a perícia, a Previdência está pagando um dinheiro desnecessariamente e esse trabalhador fica afastado do seu posto de trabalho desnecessariamente. Em algumas regiões do país, eu estou levando 90 dias para fazer uma perícia. Então, vocês imaginem que nós vamos gastar um dinheiro bastante relevante de maneira desnecessária. Então, o que nós estamos propondo? Que nessas regiões onde nós não temos os médicos, nós possamos fazer convênios com a rede pública, civil e militar. Mas por que a militar também? Porque em regiões de fronteira, sequer nós temos médicos do SUS em todas elas. Mas nós temos médicos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, enfim. Então, nós incluímos na MP a possibilidade de convênio com a rede pública para a realização de perícia médica. E incluímos também uma possibilidade de convênio com as empresas que têm serviço médico de pessoal estruturado, sob supervisão do INSS, nós também, segundo a medida provisória, nós podemos fazer convênio com esse serviço médico das empresas, com a possibilidade delas realizarem a perícia médica. E uma última modificação é que as empresas eram responsáveis pelos 15 primeiros dias
de afastamento. Nós aumentamos isso para os 30 primeiros dias. O trabalhador só terá que se submeter a uma perícia médica a partir do 31º dia. Então, em relação ao auxílio-doença, são essas as modificações. Em relação às pensões, nós temos um conjunto de medidas e eu vou também tentar ser objetivo, presidente, para que a gente possa dar espaço para o debate. Nós temos uma medida que nós chamamos de exigência de tempo mínimo, que ela tem duas consequências. Nós temos o tempo mínimo de casamento ou de união estável, que nós incluímos na MP a previsão de que, a exigência de que os pensionistas ou os que vão requerer as pensões, os viúvos, as viúvas ou os dependentes do falecido ou da falecida, hoje não tem que ter tempo mínimo de contribuição. Significa dizer que nós temos hoje 24 milhões de trabalhadores nessa condição, que têm renda, segundo dados da PNAD, que possuem renda, mas que não contribuem para a Previdência Social. Então, um desses trabalhadores ou dessas trabalhadoras que tiver um acidente, qualquer motivo, teve um acidente, vai para a UTI e na UTI o médico chama a família e diz, olha, não tem mais jeito, tá só no aparelho, a senhora ou o senhor só diz quando desliga. Esse cônjuge sobrevivente fala, doutor, espera só um minutinho, pega seu smartphone, faz um recolhimento de 700 e poucos reais, que é o recolhimento máximo, com um recolhimento pode mandar desligar, porque essa pessoa terá direito a uma pensão de R$ 4.660 para o resto da vida, com uma contribuição. Então, é uma permissão legal, isso não é ilegal. A pessoa com uma contribuição só pode ter acesso à pensão no teto. Por quê? Porque não existe regra de carência. Foi exatamente o que nós previmos na MP. Um tempo mínimo de contribuição para que as pessoas tenham acesso ao benefício. E nós previmos 2 anos. Como é que os outros países se comportam? Na média, 3 anos. A Alemanha, 5 anos. A França, 5 anos e por aí afora. Como eu disse, quando eu dou o exemplo das experiências internacionais, nós não temos aqui o objetivo de copiar regras. Eu quero ressalvar que nós temos total compreensão de que são outras sociedades, outras culturas, outras economias, mas o comportamento em relação à garantia de sustentabilidade dos seus regimes de previdência, ele é mais ou menos parecido, porque as dificuldades são parecidas. Então, nós propusemos 2 anos de tempo mínimo para contribuição. E para a união estável ou casamento, também 2 anos. Por quê? Porque não é pequena a quantidade que nós chamamos, e aqui eu quero deixar bastante claro, que não há nenhuma medida de preconceito em relação às relações pessoais. Nós, na Previdência, costumamos até brincar que o que vale é o amor. Nós não temos nenhuma restrição aos casamentos. Porém, o que nós chamamos de casamentos de oportunidade, eles têm sido cada vez mais recorrentes. E eu vou citar 2 exemplos que não são hipotéticos, são casos reais, retirados do nosso cadastro. Claro que eu não vou dizer os nomes, mas teve uma senhora de 78 anos que ficou mais de 40 anos aposentada, ou seja, o seu cálculo atuarial já se esgotou. Quando nós estipulamos o período de contribuição, para a mulher 30 anos, para o homem 35 anos, se fez um cálculo atuarial levando em conta a média de vida de aposentadoria e a média de sobrevida depois da aposentadoria. Essa senhora já estourou o seu cálculo atuarial, morreu aos 78 anos e deixou a pensão para o seu esposo, recém-casado, de 21 anos. Esse moço vai receber a pensão por mais de 60 anos. E isso não tem caixa que aguente. Por isso, nós propusemos essa restrição de ter pelo menos 2 anos de casamento ou união estável para que as pessoas tenham o direito à pensão. E o outro exemplo, em relação aqui, eu dei exemplo de uma senhora. Tem um senhor também, de 96 anos, que deixou pensão, 96, ficou quase 50 anos aposentado.
Esse mais do que esgotou o seu cálculo atuarial. Mas deixou a pensão para sua esposa, recém-casada também, de 26 anos. Essa moça vai receber a pensão. O senhor não acha que esse velhinho merecia uma última noite de amor? Senador, como nós deixamos bem claro, nós não somos contra o amor, nós somos a favor do amor. Na sua mais ampla expressão. O que não pode é deixar a conta para a Previdência Social. E as pessoas, nessa oportunidade, nós temos aproveitado também para debater uma questão que é cultural, que é o seguinte: olha, eu já via argumentos do tipo assim, mas isso aí não quer dizer nada, é um caso. E outra, é dele, isso é dele, a pensão, a aposentadoria era dele. E é da Previdência Social, isso aí é o dinheiro público, gente. Qual é o problema da pessoa ter acesso? Nós precisamos observar bastante esse conceito de que o que é público não é de ninguém. O que é público é de todo mundo. O fundo do regime geral de Previdência Social é do trabalhador. Quando há um caso como esse, que onera excessivamente este fundo, nós estamos onerando o trabalhador. Ou seja, alguém está pagando essa conta. Ela não vem do nada, ela vem do fundo previdenciário, que é do conjunto da sociedade. Por isso, o nosso objetivo e a nossa responsabilidade é cuidar da sustentabilidade desse fundo. E a Previdência, ao longo desses anos, eu estou na Previdência, fiz concurso em 85, vai fazer 30 anos. Né? Ao longo desses 30 anos, não foram poucos os debates que se estabeleceu na sociedade sobre sustentabilidade da Previdência Social. Todos eles com o objetivo de garantir essa sustentabilidade, porque a Previdência Social é uma política, é um pacto entre gerações no nosso caso. Ele é solidário, é regime de repartição. Ele precisa ter sustentabilidade. Nós precisamos planejar qual Previdência Social que nós queremos para as próximas gerações. E esse planejamento se faz revendo as regras. Então, não se trata de tirar direitos, se trata de organizar o acesso ao direito para que nós tenhamos sustentabilidade. Garantia de que daqui 30 anos a Previdência continuará pagando os seus benefícios. Nós temos que observar que nós não vivemos mais na década onde as regras foram criadas. Lá na década de 70, a primeira unificação dos regimes se deu em 1966, com a criação do INPS. Depois, várias modificações foram feitas, a criação do SIMPAS, depois a unificação em INPS e IAPAS com a criação do INSS em 90, e esta reorganização do sistema, ela tem sempre o objetivo de garantir a sustentabilidade desse regime. Só que naquela época nós tínhamos outras regras. Nós tínhamos praticamente 8 contribuintes para um aposentado. Hoje nós temos 2,1 contribuinte para um aposentado. Por quê? Porque nós não temos mais uma pirâmide que é aquela que a gente viu, né? Eu tenho 50 anos, na escola a gente aprendia o seguinte: o Brasil é um país jovem, a pirâmide é bem assim, base larga, né? Topo estreito, já não é mais isso. A nossa pirâmide etária não é mais uma pirâmide, ela é um barril. A base já está estreita e o seu miolo já é bem largo, isso aqui está subindo. E como eu disse, graças às novas tecnologias, às novas descobertas, nós estamos vivendo mais. Não é mais incomum pessoas centenárias. Eu costumo dizer para os jovens que façam seu planejamento, do ponto de vista do mundo do trabalho, bastante diferente do que os meus pais fizeram. Eu tenho 2 filhas e eu digo: façam o seu planejamento, porque vocês vão viver 120 anos. Isso a estatística hoje prova de que esta geração, né, as pesquisas e tudo mais provam, até tem eu acho até que é um certo exagero, mas já tem pesquisas em Harvard que diz que o homem que vai viver 150 anos já nasceu. Né? Tudo bem, eu não vou nem ficar nos 150, vamos ficar nos 120, que já é um grande desafio. Porque, observem, quando o Otto von Bismarck criou o modelo, a expectativa de vida era 36 anos. Então o trabalhador praticamente morria trabalhando. O cara está lá de cima da sua empresa, olhando a peãozada trabalhando, e falou: pô, não é justo esses caras morrerem trabalhando, vamos criar um sistema aqui de proteção. E começou a criar as caixas de aposentadoria e pensão, e esse cara aposentava e vivia 2, 3 anos.
Hoje o cidadão aposenta e vive 40 anos. Ou seja, se nós não cuidarmos desse esquema montado, esquema no bom sentido, nesse arranjo montado na Previdência Social para garantir os benefícios no futuro, nós não teremos condições no futuro de continuar pagando desta forma. Então, para que não haja uma modificação radical, inclusive de modelo, nós no Brasil somos observados por vários países do mundo. Nós já recebemos aqui várias delegações do México, da China, da Europa. O comissário europeu pediu, em 2010, quando eu estava ministro, uma reunião para entender como nós conseguimos fazer um processo de inclusão previdenciária, e naquele momento nós tínhamos incluído já quase 30 milhões de trabalhadores no regime de proteção. Como nós conseguimos fazer isso sem desestimular o modelo contributivo? Porque quando nós incluímos, senadora Gleisi, a dona de casa de baixa renda na proteção previdenciária, existia um receio de que, ao você possibilitar uma inclusão com uma contribuição baixa, você desestimulasse os outros segmentos que contribuem normalmente. E nós instituímos essa contribuição e não desestimulamos, não foi observada nenhuma fuga de contribuintes ou migração de contribuintes. Então, nós temos um modelo aqui capaz de proteger as pessoas de forma solidária, ou seja, modelo de repartição. Se nós não cuidarmos do modelo de repartição, fatalmente nós colocaremos este modelo em xeque. Porque se ele não tiver sustentabilidade, nós vamos ter que rediscutir o modelo. Por isso que nós vimos discutindo com a sociedade, com centrais sindicais, com todos os segmentos da sociedade, desde 2003, alterações nas regras. E aí, vamos voltar aqui aos pontos da MP. Então, nós instituímos os 2 anos de contribuição e os 2 anos de união estável ou casamento. Lembrando que os filhos, no caso da união estável do casamento, não há restrição para filhos. Porque para ter direito à pensão, não precisa ter declarada a paternidade, né? Ou seja, se o pai não casou com a mãe, não tem relação contratual de casamento, mas reconheceu o filho, se ele morrer, este filho terá direito à pensão, independente do tempo de convivência com a mãe dos filhos, e vice-versa. Então, os filhos estão protegidos neste caso. Vamos lá para outra modificação que diz respeito à durabilidade das pensões, ou tempo de duração das pensões. No Brasil, as pensões, elas são sempre vitalícias. Não importa se o viúvo ou a viúva é jovem, se tem ou não renda, se está ou não no mercado de trabalho e se tem ou não filhos. Nós tratamos de maneira igual. Uma jovem ou um jovem de 21 anos que fica viúvo tem direito à pensão para o resto da vida integral. A experiência internacional, de novo, mostra que este tema é tratado com muito mais restrição nesses países. Eu vou dar só um exemplo, de novo, resguardando a sociedade diferente, PIB e tudo mais, mas a França, para as senhoras e senhores terem uma ideia, a França não concede pensão para o viúvo ou para a viúva que tenha menos de 54 anos. O cara contribuiu a vida inteira, morreu, a viúva tem 53, ela não tem direito a nada, ela tem que sobreviver do seu salário, da sua renda. Ah, mas quando ela faz 54, ela tem direito? Não, não tem. Lá acima de 54 é considerado dependente. Abaixo disso não tem nenhuma relação de dependência. Se não trabalha, deveria trabalhar. Eu acho muito cruel, claro. Nós não estamos fazendo isso aqui. Mas nós fizemos algumas medidas que modulam esse direito à pensão vitalícia. Então, o que nós fizemos? Uma correlação entre a idade, a expectativa de sobrevida, né, e o tempo de duração da pensão. Qual é o objetivo disso? É fazer com que as pessoas sobrevivam do seu próprio rendimento, do seu próprio trabalho. E observem que nós não trabalhamos com a hipótese de restringir o recebimento à pensão para quem tem emprego, para quem tem salário. Então, se há um viúvo,
O moço ficou viúvo aos 21 anos. A moça trabalhava, era assegurada, ele tem direito à pensão. Poxa, mas ele tem a renda dele. Tudo bem. A regra previdenciária prevê, como um seguro, que ele tenha direito à pensão. Nós não cortamos o direito à pensão de ninguém. Nós só restringimos o tempo de recebimento. Então, esse moço de 21 anos, que ficou viúvo, ele vai receber a pensão de acordo com a sua expectativa de sobrevida, que é longa. Então, ele vai receber a pensão por 3 anos. A partir disso, se ele não está no mercado de trabalho, ele precisa entrar. Ele vai ter que trabalhar para o seu sustento e vice-versa. Ah, mas se eles tiverem filhos? Aí não. Os filhos receberão até a maioridade, como já é hoje. Então, os filhos estão sempre preservados. Quem não vai receber é o viúvo ou a viúva muito jovem. Não vai receber para o resto da vida, vai receber um período. E aí, essa tabelinha, vocês devem ter recebido. Renata, já distribuiu? Já. Nós fizemos uma espécie de uma cartilha que tem cada um dos itens modificados na MP e uma quantidade de perguntas e respostas frequentes sobre o tema, para que a gente pudesse ter mais clareza do que estamos tratando. Então, há uma tabela de correlação de expectativa de sobrevida e tempo de recebimento da pensão neste material que nós distribuímos. Nós consideramos que o viúvo ou a viúva de 44 anos ou mais tem uma expectativa de sobrevida que está dentro do cálculo atuarial do risco da pensão. Isso quer dizer o seguinte, que um viúvo ou uma viúva de 44 anos continuará recebendo a pensão de maneira vitalícia. Não tem tempo de duração. Ele tem tempo de duração para viúvas ou viúvos com menos de 44 anos. E isso, só para nós sabermos do universo que estamos tratando, isso alcança a vitalicidade, a continuidade da vitalicidade, ou seja, viúvos e viúvas acima de 44 anos, alcança 87% do nosso conjunto de viúvas e viúvos. Então, nós estamos falando de uma modificação que vai alcançar 13% do contingente de viúvas e viúvos potenciais. Tá? Isso, só para ficar claro, é um retrato das concessões do ano passado, né, que não se modifica muito, ele se mantém ao longo dos anos. Então, esta modificação faz com que as pessoas procurem, especialmente viúvas e viúvos jovens, procurem viver do seu próprio sustento. A última modificação, aliás, a última não, a penúltima. A penúltima modificação, eu vou tentar concluir, senador, já viu o apito aí, diz respeito ao valor das pensões. Elas eram vitalícias no seu conjunto e também eram de 100%, eram integrais. Nós também propusemos a modificação. Essa regra já funcionou no Brasil até 1994. Em 1994 ela foi modificada. E nós estamos retomando o conceito de cotas. Por que isso? Porque hoje as pensões são de 100%, não importa o tamanho das famílias, pode ser um viúvo novo ou uma viúva nova sem filhos, ou uma viúva de média idade com 4, 5 filhos, que o valor sempre é o mesmo, era 100%. Nós estamos propondo o estabelecimento de uma cota familiar que independe da condição de viúva ou viúvo, ou seja, dependente, tem acesso a essa cota familiar, ela é da família, ela não é da viúva ou do viúvo, ela pode ser só do filho, no caso da inexistência de um ou outro, e mais uma cota de 10% por dependente. Significa dizer que, aí tem uma tabelinha também no material, uma viúva jovem de, 30 anos, sem filhos, vai receber a pensão de 60%, que é 50% da cota familiar e mais 10% dela. Se ela tiver um filho, passa para 70%, 2 filhos 80% e assim por diante. Até 100%, não passa de 100%. Tá? Há exceções. Filhos órfãos de pai e mãe vão receber a integralidade sem estabelecimento, porque já tem uma situação bastante peculiar de dificuldade, então nós estabelecemos essa exceção. Exceção também para os casos, aí no caso de tempo de duração, ou de exigência de tempo mínimo, para os casos de acidente do trabalho, também isso está excetuado das carências.
Mas no caso do valor, estabeleceu-se essa cota, fazendo com que as pensões não tenham mais a integralidade em todos os casos e não se reverta mais cotas. O que é reversão de cotas? Hoje, uma pensão com um viúvo com 2 filhos, vamos dar um exemplo assim, esses filhos vão receber a pensão, a parte deles até a maioridade. Hoje, em tese, é dividido 1/3, 1/3, 1/3. Mas também não faz diferença, porque quando o filho atinge a maioridade, a cota dele reverte para os outros 2. O segundo filho atingiu a maioridade, a cota reverte para a mãe. Então, a pensão sempre é 100%. Nós modificamos isso. As cotas não revertem mais para os cônjuges ou para os filhos dependentes sobreviventes. Ela reverte para o fundo. Então, é 50% mais 10% para a viúva. Os 10% de cada dependente, na medida do alcance da maioridade, eles retornam para o fundo do regime geral, não retorna mais para os sobreviventes. E a última modificação é mais uma adequação ao Código Civil, que é a proibição do cônjuge ou dependente assassino de ter direito à pensão. Mas como assim? A regra previdenciária ainda permite que o marido mate a esposa e vá na agência da Previdência requerer a pensão de quem ele matou. Ou o inverso. A esposa mata o marido e vai na agência do INSS requerer a pensão de quem ela matou. Então, nós estamos vedando isso agora na medida provisória e é um ajuste, é uma adequação ao Código Civil. Lembrando que os filhos mantêm o direito porque não tem nenhuma responsabilidade, a não ser quando o filho deu causa à morte do seu pai ou mãe, enfim. Então, este é o conjunto de medidas que nós propusemos na MP 664 e, senador, estamos à disposição para perguntas sobre o tema e com o tempo que for necessário que o senhor estabelecer para que a gente possa responder as perguntas. Desculpa ter ultrapassado, mas esse tema requeriria um tempo bastante maior para a gente debater profundamente. Obrigado.